Tem gente que pauta a carreira por outro sentido, né? O sentido financeiro, o sentido de tranquilidade para a família, e a gente tem que respeitar as decisões das pessoas, são decisões que são adotadas. O Claudinho é um jogador que tem um misto de revelação do Santos e Corinthians, né? Ele começou a carreira no Santos, passou pelo Corinthians, mas foi aparecer mesmo jogando no Bragantino, recebendo as melhores oportunidades. O Palmeiras, já quando ele jogava no Bragantino, teve interesse em contratar, não conseguiu, porque ele acabou se transferindo para o Zenit. No Zenit, o Palmeiras já, por 3 temporadas seguidas, tenta contratá-lo e não consegue. Essa me parecia, pelas informações no site da ESPN, o bom trabalho dos nossos jornalistas, dos nossos competentes companheiros, que já estava tudo apalavrado e troca de documentos, né? As minutas de contrato com o Zenit e com o jogador. E aí o empresário do jogador liga para o Palmeiras, fala com a presidente do Palmeiras e disse, olha... Tem, mas acabou. Como é que é? Tem, mas acabou. Não tem e já acabou. Porque não teve e já acabou. A preferência dele é jogar no Zenit, jogar no Catar. Sai do Zenit para jogar no Catar. Não há o que fazer. A verdade no futebol não dura 24 horas. Está vendo como ela se confirma, essa máxima? Porque ontem ele estava certo, hoje não está mais. Ontem estava trocando papel, hoje liga o empresário e diz que não está mais. Então, o futebol gira em torno de uma esfera completamente diferente que as pessoas imaginam. E sempre tem os assuntos relativos ao aspecto financeiro, que são os mais interessantes, esses são os mais que preocupam, são os que mais são acentuados em todas essas trajetórias. A gente pode discutir com A, com B, a preferência de A, de B e C, de jogar aqui ou ali, mas sempre tem um aspecto financeiro envolvido nisso. Eu respeito muito a decisão do Claudinho, porque ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, fazia um bom trabalho jogando lá no futebol, lá no Zenit, mas agora a opção que tinha o Palmeiras de contratá-lo, o Palmeiras está atrás de um centroavante, minha senhora. O Palmeiras está atrás de um centroavante. E o Palmeiras não tem o nome do centroavante. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a declaração do Abel, inclusive no final de semana, falando sobre a necessidade de um camisa 9 para a temporada. Agora eu fico pensando aqui, Maurozinho, quero ouvir vocês também, porque o Claudinho tem 27 anos, né? Faz aniversário agora, então vai fazer 28 anos no final de janeiro, daqui uma semana. Na última temporada, metade da temporada russa, ele tem 16 partidas, 5 assistências e nenhum gol. Eu penso esportivamente, porque eu acho ele um jogador muito jovem e com muito potencial. Claro que o Pascoal traz um ponto importante, que é de respeito às decisões do atleta diante da própria carreira. Mas eu entendo que, assim, ele ficou tanto tempo na Rússia, deu a entender algumas temporadas atrás que gostaria de sair de lá e voltar ao Brasil. E aí, quando vem a oportunidade num clube de ponta, brigando por título, em que ele pode ser protagonista, aí ele vai parar no Catar? Tem que se imaginar, que assim, a gente não ouviu ainda, eu estou achando muito estranho. O próprio Claudinho, trocar, agora vamos ver o que vai dizer o staff dele, ou o próprio Claudinho. Olha, na última hora os caras dobraram lá o caminhão de dinheiros, abriram um posto de petróleo pra gente, alguma coisa, para ele justificar isso, né? Para não ficar estranho, né? Porque conversa com o Palmeiras, troca os papéis. Na hora H, não, peraí, eu fui para o aeroporto, mas mudei de voo, não vou mais, o voo não é para o Brasil e tal. Não sei, ele vai aparecer uma explicação dele, a gente espera. Teve para vir para o Flamengo, teve perto também, não teve? O Flamengo tentou durante 2 janelas, mas quando chegou no acordo, o Zenit falou, não, quero mais tanto, subiu o valor. Aí o problema subiu para 12, né? Foi tipo isso. Então, aí o problema era o clube, não era o jogador. Sim, era o Zenit. Porque o Claudinho tinha algumas coisas, ele foi para a Olimpíada e tudo, né, e tal. Muito bom jogador, também gosto muito, jogou muito no Bragantino, por sinal. Mas vocês se lembram da primeira convocação dele para a seleção, ele veio, jogos eliminatórios aqui e tal. Ele tinha acabado de ser convocado pelo Zenit, o Zenit pediu ele de volta, ele foi embora. É verdade. Ele não ficou para a seleção, causou um mal-estar na época, tá? E eu acho que não era só ele, não, era ele e um outro, porque se eles não fizessem uma quarentena lá, não iam poder jogar na Inglaterra, tinha época de Covid, tinha uma história toda assim, e ele estava aqui em São Paulo já com a seleção e foi embora. E aí, sei lá, parece que estava muito bem lá. Eu entendo o que você pergunta aos 27 anos, porque que ele... para 28, né? Pode ser uma decisão praticamente financeira mesmo, né? Assim, como a gente viu, sei lá, o Oscar ficou quanto tempo na China?
10 Sabe anos assim? praticamente. 8 anos, 10 anos, 8. Você fala, pô, mas também foi para lá com que idade? Ele tá voltando com 33, quer dizer, foi com 25 para lá, com 23, o Oscar. Pô, mas por quê? Tinha muito mercado. Cada um, não vou cuidar do salário de ninguém, do nariz de ninguém. Mas acho que são objetivos, né? Quando o jogador mais velho, o Cristiano Ronaldo foi lá agora ganhar muito bem e tal. Como se ganhasse mal quando jogava fora de lá. Mas, Ele enfim. vai ganhar 5% do clube. Não, mas eu digo, mas é uma idade diferenciada, né? O Neymar tomou essa opção também, né? De sair, de ir pra lá agora, sendo mais novo que o Cristiano Ronaldo. Então, cada um cuida do seu quadrado, do seu dinheiro. Mas, neste caso, se ele tivesse dito assim, não vou pro Palmeiras porque eu vou para lá, porque já havia, até onde eu li, todos, inclusive na nossa reportagem tem isso aí, já havia esse papo do Catar, mas ele estava preferindo voltar, ele estava preferindo o Palmeiras. Não é que o Catar apareceu agora, o Al Saad aí do nada, já havia. Então ele só Mudou de ideia, né? Ou mudou de ideia, ou lá a proposta mudou significativamente. A gente vai ter que ouvir o lado dele para saber. Chato? É chato, é desagradável. Por enquanto, o que a gente tem é o lado da Leila, né? Vamos dar uma olhada na entrevista que a Leila deu agora há pouco, falando sobre essa desistência, porque é uma entrevista bem forte, assim. Ela tem dado declarações fortes recentemente e essa foi mais uma delas. Ela diz o seguinte: nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta, do Claudinho, dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Ela disse isso hoje e aí segue a entrevista. Mas o futebol é assim mesmo, nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco. Assim, a declaração dela é legal, né? Porque ela não faz nenhum tipo de juízo de valor. Mas falta um pedaço aí que eu acho muito significativo. Dani. Não tá todo? Acho. Que ela falou também, tá nessa declaração, e eu acredito que ela falou. Conversei 2 vezes com o jogador que me disse que não queria ir para o Catar, que queria vir para o Palmeiras. E por isso que eu digo que existia, então, já o Catar na história. Na própria declaração dada por ela, tem um outro pedaço. Tem esse pedaço. E eu acho muito significativo. Então, assim, ele confirmou para ela, ele falou, falei 2 vezes, e ele falou que não queria ir para lá. Ele queria vir para cá. Então, o que mudou? Com a palavra Claudinho, seu staff, enfim, alguém que fale por ele para dizer, olha, mudou porque lá era mudou X, porque você sabe 3X. que lá eles têm uma certa dificuldade quando o Sheik acorda de manhã, aquele hora na conta, e tem menos de 100 bilhões na conta dele. Mas vocês concordam com a decisão, Pascoal? Esse é o meu ponto. Claro que eu a gente concordo não tem que fazer porque o ser humano, ele tem... Mas eu acho que ele está abrindo mão. Ele tem que decidir a vida dele. Eu não faço juízo de valor para a vida das pessoas. Essa coisa é Mas ele não pode estar abrindo mão de uma seleção brasileira, de algo maior? Porque eu acho ele muito qualificado. E no Catar, dificilmente, ele vai estar no radar. Sim, o Luiz Henrique acabou de sair para jogar... Na Rússia? No Zenit. A gente tem que entender as opções de vida das pessoas. É uma opção que ele dá para o destino dele. Ele tem 27 para 28 anos, vai fazer um contrato até 31 anos, pelo menos, né? Porque o mínimo que se faz é de 3 anos, e aí depois fica livre para voltar com 31 para o futebol brasileiro, e aí ele pode encontrar um caminho na equipe que ele desejar. Agora, o Zinho pode nos ajudar nisso, porque eu não faço juízo de valor do que a pessoa imagina para ele, sabe? Porque a gente não sabe o que ele está passando, a gente não sabe o que ele está vivendo e a gente não sabe das necessidades que ele encontra na vida. Então, eu acho que, o Claudinho, se você escolheu jogar no Catar, parabéns, você escolheu jogar no Catar. Eu não vou fazer juízo de valor. Lamento que um cara com a qualidade do Claudinho não possa jogar pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. Lamento muito. Lamento. Que ele é um cara que tem muita qualidade e poderia agregar valor ao futebol do Palmeiras. Ponto. Como disse o presidente do Palmeiras, continua procurando, vai seguir no rumo de achar alguém que tenha condições de agregar valor ao time do Palmeiras.